servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Intercedei por nós. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria para o meu coração de filho do Padre Léo estar aqui neste lugar onde ele pregou tantas vezes, né? Onde ele deixou esse legado tão lindo, acompanhado também pelo meu xará, Monsenhor Jonas Abib, né? Deixaram rastros de Deus na nossa vida e na nossa história. E hoje eu quero aprofundar com você esse caminho de cura interior que Deus está preparando para mim e para você na trilha da cura. Porque a santidade é fruto da superação. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, Deus quer nos reconciliar com sua graça em Betânia. Amém? Convido você a pegar a palavra de Deus, assim como nos ensina Padre Léo, a começarmos tudo na palavra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo do 1 ao 10. 1 Coríntios 1 ao 10. Amém ou misericórdia? Você aí de casa também pegue a sua palavra. Vamos nos ater àquilo que Deus quer falar conosco nessa tarde. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por vontade e vontade de Deus. E o irmão Sostênes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade, juntamente com todos os que em qualquer lugar que estejam, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Não cesso de agradecer a Deus por vós e pela graça divina que me foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Viverei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós queremos retomar algo muito importante da nossa igreja, que é a nossa comunhão entre nós, cristãos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: Deus quer nos reconciliar. Deus quer nos unir novamente. Veja, voltamos para a palavra de Deus, onde Paulo vai a essa comunidade de Coríntio para exortá-los, porque havia ali um contexto muito plural, porque tinham gregos, tinham judeus, tinham pessoas pagãs. A cidade de Corinto era forte em serviços militares, pois era ali uma via pelo qual os navios poderiam chegar
a Roma. Então ela ficava perto de Roma, também perto de Atenas. A primeira escola, a primeira universidade que nós temos, a escola de Atenas. E veja, quando nós olhamos para este contexto, onde os cristãos não se entendiam mais, nós vamos entendendo um pouquinho hoje daquilo que o Espírito Santo está suscitando na nossa igreja, que é necessário voltarmos à primazia da igreja. E a cada tempo Deus suscita um santo no coração da igreja, para que este povo possa voltar a viver em harmonia de novo, não é assim? Hoje a igreja faz memória facultativa a São José Maria Escrivá, o santo do cotidiano. Veja, o santo do cotidiano é a gente viver aquilo que nos ensinou a Sagrada Família de Nazaré. Veja, foi preciso Deus suscitar um santo para lembrar para mim e para você que nós precisamos santificar as atividades do cotidiano, do dia a dia, do lavar uma louça, do preparar um café, porque nós precisamos voltar a fazer as coisas com amor. Foi por isso que Deus suscitou no coração do Padre Léo Betânia, para resgatar essa imagem de filiação que eu e você temos, e que Deus nos chama a amar de novo, a capacidade que nós temos dentro de nós, de amar aqueles que Deus vai colocando à nossa volta. E você que nos acompanha aí de casa, vai olhando para o contexto da sua família, da sua paróquia, vai refletindo aí como está hoje a sua comunidade, porque Deus quer nos reconciliar com esse amor de Pai que nos chama a ser santos e irrepreensíveis. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: não seja frouxo, meu irmão. Deus te chamou para ser firme, assim como foi o Padre Léo. Não desista de sonhar. E hoje uma das maiores coisas que nós contemplamos no mundo hoje, é um mundo que deixou de sonhar aquilo que Deus quer. Porque quando a gente vai entendendo que Deus tem um propósito para nós, lembra do jardim do Éden? Lembra ou não? Aqui nós retomamos o projeto original de Deus para mim e para você, onde o homem vivia em perfeita harmonia com a graça de Deus. Quando eu falo homem, é o ser humano, formado à imagem e semelhança de Deus. E aí quando nós lembramos que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós lembramos aquilo que está em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Olha para a pessoa que está do seu lado, e você aí em casa também, e fala: você é amor, meu irmão. Existe amor de Deus em você. Veja, em Betânia nós somos chamados a resgatar essa nossa essência que o mundo vai nos roubando. E aí o pecado vai nos separando desse amor de Deus e vai nos desfigurando. Vai atrapalhando o projeto de Deus. Veja, o projeto de Deus para mim e para você é que nós sejamos santos, como eu já falei. Ser santo é ter um coração curado. E nessa trilha, na trilha da cura que nós vivemos todos os anos, nas vésperas da solenidade do coração de Jesus, essa escola que vem nos ensinar como nos comportar diante da nossa comunidade, diante da nossa igreja. E eu falo isso, meus irmãos, porque é triste ver quando a gente vai numa paróquia, não é assim? E aí você vê lá, movimentos contra movimentos, pastorais contra pastorais, se esquece que nós somos um só corpo. E aí quando a gente leva isso para dentro de casa, a gente vai esquecendo que nós somos um só corpo. Veja, às vezes a gente entra em conflito por esquecer que nós somos famílias. E como nos lembra o Padre Léo, nós vamos deixando, infelizmente, se transformar-nos em verdadeiras ilhas, cada um no seu mundinho. E aí Deus suscitou Betânia para resgatar isso. Ei, preciso um tempo de qualidade com os seus.
E quando a gente olha para Betânia, essa Betânia bíblica, este lugar de reconciliação, Betânia é essa casa de reconciliação. Betânia é essa casa do amor do coração de Jesus que transborda na cruz por mim e por você. Por isso olha para a pessoa que está do seu lado e fala: viva Betânia, meu irmão. Viver Betânia é viver constantemente reconciliados com a graça de Deus. Porque como nos lembra o Padre Léo, Deus nos fez para o céu. E aí nós precisamos ir contra tudo aquilo que nos corrompe, meus irmãos. Tudo aquilo que causa divisão nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. É ou não é assim? Precisamos viver o projeto original de Atos dos Apóstolos 2:42. Todos viviam em comum, partilhavam e rezavam. E eu não consigo compreender um cristão que reza e que não vive a comunhão. Não consigo, por quê? Quando a gente fala que nós somos seres de relações, como nos lembra Max Scheler, como nos lembra tantos outros filósofos, Sartre, Marx, nós vamos entendendo que nós precisamos viver Betânia. Em Betânia nós somos chamados a nos relacionar nas 3 dimensões que nós temos. E a antropologia teológica nos ensina isso. Aquilo que o Padre Léo deixou para nós. Nós somos corpo, alma e espírito. E aqui, olhando para Marta, Maria e Lázaro, Deus coloca para nós um caminho de cura interior, um caminho de reconciliação com o coração de Jesus. E a primeira decisão que eu e você precisamos ter é a de Maria de Betânia. Escolher a melhor parte. Como está a nossa vida sacramental? Porque escolher a melhor parte é viver os nossos sacramentos. Veja, o sacramento por si só, ele nos aproxima do coração de Jesus. E o primeiro que nós ouvimos, está aqui na carta de São Paulo a Corinto, é o nosso batismo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, minha irmã, você é um batizado. Para de viver como pagão. Veja, outro sacramento que nos aproxima do coração de Jesus, o da Eucaristia que nós rezamos hoje pela manhã, porque é aqui que nós somos alimentados, é aqui que Deus alimenta a nossa alma, é aqui que nós vemos a igreja unida, intercedendo, rezando junto por aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. E quantas pessoas na nossa vida, na nossa casa, que ainda não conhece esse amor de Deus que cura e que liberta, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não podemos mais viver aprisionados a essa vida passageira, porque quando for a nossa hora, já falei para Deus, que se eu estiver pronto, que se for certeza de céu, eu quero Jesus, me leva. A nossa vida é passageira, e o que vai ficar na nossa vida é quanto nós amamos aqueles que Deus nos confiou. Por isso que nós lembramos em Betânia que o amor de Deus ele é gratuito, que nós não pagamos nada por esse amor, e por isso que para um filho ser acolhido em Betânia, ele não paga nada, porque o amor de Deus é gratuito. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: Deus te ama. Deus te ama, meu irmão, minha irmã. Deus te ama, e às vezes o mundo vai esquecendo isso, que Deus me ama, que eu sou amado por Deus, porque eu sou filho e filha de Deus. Estão entendendo? Que é preciso um resgate da nossa vida, do nosso chamado, para vivermos em comunhão com Deus e com os irmãos. Veja, o primeiro nível da nossa relação é da nossa relação com Deus Pai. Deus Pai que nos criou. Celebramos há pouco tempo o mistério da Santíssima Trindade, não foi? Onde o Pai e o Filho
e o Espírito Santo nos chamam a viver segundo a sua graça. Nos chamam a resgatar em nós o desejo de vida nova. Veja, porque na medida em que eu me relaciono com Deus, na medida em que eu rezo, que eu busco, como eu estava falando, a vida de sacramentos, eu vou me transformando em outro Cristo, a imagem e semelhança. Como está hoje a nossa imagem e semelhança? Olha para o lado aí e veja como está a imagem e semelhança de Cristo. E quando chegar em casa, você que está aí em casa, olha no espelho, como está a imagem e semelhança do próprio Cristo. Às vezes meio desfiguradinho, né? Pela vida, pelo tempo gasto. Estou vendo aqui algumas cabecinhas brancas já, né? Tempo de serviço, de doação, uma vida doada e ofertada. Veja, nós nascemos para isso. Nós nascemos para estar unidos a Deus. Porque essa união com Deus, ela nos impulsiona a servir o nosso próximo. Foi por isso que Deus criou Betânia para mim. Em 2012 a 2014, fazia eu pastoral de rua na cidade de Ponta Grossa e entregava ali comida, levava roupa, cobertor, rezava com eles e voltava para minha casa quentinha, para o meu chuveiro quente. E aquilo foi angustiando o meu coração, porque eu fui entendendo que Deus me pedia mais. Se tem uma coisa que Deus pede para todo mundo, é mais. Porque Ele sabe que nós podemos amar mais. Porque Ele sabe que eu e você temos a capacidade de amar mais. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, você que aqui está, sinta-se convidado a beber um pouquinho mais do nosso carisma, deixado pelo saudoso Padre Léo, porque nós precisamos de pessoas comprometidas com o amor de Deus, que queiram viver este amor aqui na terra. E aí, quando eu cheguei na comunidade, através de um retiro que o Padre Vicente foi pregar, no meio de mais de 300 jovens, ele foi e rezou só por mim. Naquele retiro eu fui resgatado, porque Deus entendeu que aquela era a minha hora, que aquele era o meu momento, o meu chamado, onde Deus revelou no meu coração o propósito de vida que Ele tinha para mim. E quando eu cheguei em Betânia, que eu pude abraçar o meu primeiro filho em Betânia, que eu já tinha dado muitos abraços fora de Betânia, mas um abraço da reconciliação, um abraço que de fato traz a pessoa para perto, e ela se sente ali amada. Quanto tempo faz que você não dá um abraço de verdade nas pessoas que vivem na sua casa? Quanto tempo faz que você não dedica tempo de qualidade para os seus filhos? E aí o celular foi tomando conta do afeto, do carinho, dos abraços? É ou não é assim? O grande mal do nosso século, porque as pessoas não se olham mais nos olhos, não tem mais contato. E por isso que Deus suscitou no coração do Padre Léo Betânia, porque nós temos necessidades disso, necessidade de nos relacionarmos. Lembra que eu falei de Maria de Betânia, que escolheu a melhor parte? Nós vamos chegar em Lázaro, que é a dimensão dos relacionamentos saudáveis, onde eles vão aprendendo a conviver uns com os outros em perfeita harmonia. E meu irmão, eu posso testemunhar que isso é graça de Deus. Às vezes acontece algumas brigas lá em casa assim, mas veja, vocês imaginem aí pessoas que eram envolvidas com o tráfico, com todo este mundo, vivendo no mesmo ambiente. É milagre de Deus ou não é? É milagre do Padre Léo ou não é? Estão entendendo? Que quando a gente se coloca à disposição de Deus, e aí o Padre Léo nos lembra isso, que a graça de Deus, quando encontra um coração puro e batalhador, o milagre acontece.
Por isso que eu falava para vocês que vocês não podem ser frouxos. Estão lembrando? Precisamos de católicos autênticos, verdadeiros. Veja, Papa Francisco nos pediu uma igreja acolhedora, não foi? No seu legado, Betânia. E aí nos veio agora o Papa Leão XIV, que nos lembra que a nossa verdade não pode se moldar aquilo que o mundo prega, não. Precisamos viver a nossa religião. E quando ele assumiu, o que é que ele falou para mim e para você? O mal não vencerá. Betânia está aqui para lembrar para mim e para você que o amor sempre vence. O amor sempre vence, porque o amor é a capacidade que nós temos de acreditar no próximo. E como este amor de mãe, que mesmo cansada, pelo filho de Betânia que vai e recai muitas vezes, e volta para o mesmo ciclo, não é assim? E não precisa ir lá, vem aqui para os nossos pecados. Quantas vezes a gente vai e volta no mesmo ciclo, e não consegue romper com este ciclo hereditário que nós trazemos desde Adão e Eva, que nos impede de viver essa harmonia com Deus. E aqui está o segredo em Marta. Marta, Marta, tu te inquietas e te preocupas por tão pouco. E aí depois, no diálogo com o coração de Jesus, ela vai dizer baixinho: Senhor, se estivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, tudo o que aconteceu é para a honra e glória. Estão entendendo? Tudo aquilo que acontece na nossa vida é para a honra e glória. E aí nós vamos entendendo este caminho de reconciliação que Deus vai pedindo para mim e para você. Este caminho que nos ensina a acreditar cada vez mais que nós podemos. E a primeira coisa que o encardido faz é tirar isso de todo ser humano: acreditar em si mesmo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: acredite em você, meu irmão. Você é capaz. Porque veja, a palavra de Deus nos falou hoje que não nos faltará nenhum dom. Não nos falta coisa alguma. O Senhor nos lembra que nós somos ungidos do Senhor, que Ele sonhou com este na trilha da cura para você, para que o seu coração fosse trilhando este caminho de reconciliação, de cura interior. E essa reconciliação tem que acontecer primeiro na nossa casa. Papa Francisco, na sua carta encíclica Dilex Nos, amou-nos, nos lembra isso, está aqui, nos lembra que nós precisamos ser homens e mulheres da reconciliação. Estão entendendo? Não podemos parar nas adversidades. Todas as vezes que fizestes isso a um destes pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que fizestes, nos lembra Jesus, em Mateus 25:40. Estão entendendo? O que é que Deus precisa fazer através de você hoje, para que a sua família viva reconciliada com o coração de Deus? Como eu sou diácono ainda, não posso atender em confissão. Esses dias estava num evento da comunidade Betânia, lá em Guarapuava, na minha diocese. Quero mandar um abraço aqui para todos os paroquianos que estão me acompanhando, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Guarapuava. E nós fomos para um evento de Betânia. E aí um senhor já de cabelo branco também, veio, me chamou num lugar à parte assim, que aí eles me apresentaram, tava lá cozinhando. E aí eles me apresentaram, falaram: esse aqui é o diácono da comunidade. E ele já, cheio de feridas no coração dele, porque
em 1980, nessa faixa etária aí, né? Ele viu um vídeo de um período não tão bom da nossa igreja, de umas coisas não tão boas, e ele ficou com aquilo no coração, de uma comunidade lá que se ateve, não quis doar, não quis acolher, não quis servir, coisa que não acontece hoje nas nossas paróquias, não é? Todo mundo sempre servindo, todo mundo se doando, não é assim? Não tem aquelas brigas entre pastorais que eu já falei aqui. É ou não é? Vivemos em perfeita harmonia. Ô glória! Louvado seja Deus! E aí ele veio me falar que ele não frequentava mais a igreja, porque ele tinha presenciado tudo isso. Contra testemunhos de pessoas. E como é triste a gente ver pessoas que se afastam do amor de Deus, por causa de outras pessoas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: não se afaste de Jesus, irmão. Não se afaste da igreja por causa de pessoas. Porque Deus é maior. Porque o amor de Deus é maior. Estão entendendo? E aí, com a graça e com a misericórdia de Deus, vou conversar com este Senhor mais uma vez. Quero que vocês rezem por Ele. Porque uma das promessas do Sagrado Coração de Jesus, a 10ª promessa é que todos aos devotos do Sagrado Coração, Ele dará a graça de alcançar os corações mais endurecidos. E eu creio nisso. Betânia vive isso todos os dias. Deus vai alcançando em Betânia a graça de tocar a vida de pessoas que nunca ouviram falar do amor de Deus. Vocês estão entendendo? Que Deus precisa que você fale e anuncie esse amor, não através de palavras, mas através, como nos lembra São José Maria Escrivá, da sua vida. Os consagrados da primeira hora de Betânia, meus irmãos que estão a caminho daqui, nos lembram que um dia o Monsenhor Jonas Abib foi visitar Betânia. E aí ele começou a chorar. E o Padre Léo, daquele jeitão dele, né? Foi perguntar para ele: o que aconteceu, meu irmão? E aí ele, daquele jeitinho todo manso dele, que eu não vou imitar, né? Ele falou assim: aqui vocês vivem o Evangelho. O que é o Evangelho? Se não é o amor? Estão entendendo o que nós precisamos? Viver nas nossas casas, nas nossas famílias, para vivermos reconciliados, nessa fraternidade familiar que Deus nos coloca, que Deus nos provoca já no início na trilha da cura, para que caia por terra todo o bloqueio que nos impede de viver a unidade dos primeiros cristãos, das primeiras famílias, da igreja, no seu início. E é isso que o mundo precisa hoje, de homens e mulheres comprometidos. João Leão Deon, padre fundador dos padres do Sagrado Coração de Jesus, tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: a maior recusa e o maior pecado de toda a humanidade é a recusa ao amor de Deus. E hoje nós vamos presenciando tantas pessoas que se deixam levar por outras doutrinas, por outras ideologias, e aí vão se esquecendo que são imagem e semelhança de Deus. Lembra? Lembra que começamos falando que Deus quer nos fazer reconciliados com a sua graça? E de que maneira hoje nós precisamos viver a nossa verdadeira religião, para que nós vivamos em comunhão, para que a graça de Deus venha ao nosso encontro. Assim enquanto, versículo 8, Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, é hoje que Deus quer fazer na sua vida.
É hoje que o Espírito Santo quer vir e transformar o seu coração. E aí nós vamos entendendo aquilo que nos lembra a palavra hoje. Quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E aí nós vamos trilhando este caminho em Betânia, de restauração da nossa vida. Quando nós olhamos para Betânia, e nós vamos entendendo que Betânia é essa casa do coração de Jesus, a casa do pobre, a casa dos leprosos de hoje. Deus olha para mim e para você. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta: qual é a sua lepra, meu irmão? Até para ninguém dormir aí, né? Qual é a sua lepra? Porque a partir do momento em que eu e você identificarmos a nossa lepra, nós temos nas mãos a oportunidade de curar o nosso coração, de voltar à nossa união com Deus. E veja, o que é que fez o homem, Adão e Eva, se separar de Deus? Foi a autossuficiência, não foi? Foi a vontade de querer ser igual a Deus. Deus está lembrando para mim e para você que nós temos necessidade de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado de novo e fala: meu irmão, sem Deus, você não pode nada. Então pare de tentar sozinho. Quantas vezes, né? Que a gente tenta e parece que volta no mesmo ciclo. Lembra que eu falava que nós somos homens e mulheres de relações saudáveis? Nós precisamos rezar mais, meus irmãos. Nós precisamos suscitar no nosso coração esse desejo de estar em perfeita comunhão com o Senhor. Orai sem cessar. Vida de oração. Não tem outro caminho de reconciliação se não for esse. Vida de oração. Se está difícil com o seu esposo, que ele chega bêbado em casa, com o seu filho que chega drogado muitas vezes, vida de oração. Joelho no chão. Estão vendo, homens, que aqui estão? Porque para nós parece que às vezes é mais difícil nessa dimensão mística, essa dimensão da vida de oração, porque nós somos muito mais práticos, não é assim? Nós vamos lá e fazemos, e aí Deus vem e nos ensina: ei, tem coisas que quem cuida sou eu. Deus sempre cuida, e uma das coisas que eu mais aprendi em Betânia é isso: Deus cuida. Deus cuida dos seus. Estou agora na preparação para minha ordenação presbiteral, né? No dia 9 de agosto, às 9h30, lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Para honra e graça e misericórdia de Deus, serei ordenado. E veja, Deus está cuidando de cada detalhe, de um jeito que eu jamais poderia pensar. Então, para lembrar que os planos de Deus são sempre melhores e maiores que os nossos. A reconciliação que Deus quer fazer hoje na sua família é maior e melhor do que você imagina. Por isso não para na limitação dos outros. Veja, se a outra pessoa está brigada com você, rompa com essa barreira e vá você até ela. Vá você e converse, peça perdão, mesmo não tendo errado. Porque Deus quer romper com as nossas idiosincrasias, com os nossos pecados, com a nossa humanidade, com o meu orgulho, com a minha autossuficiência, porque é difícil ou não é pedir perdão para alguém? Olhar no olho da pessoa assim e dizer: meu irmão, minha irmã, me perdoa, eu errei. Me deixei me levar pela minha raiva, pelos meus sentimentos, não é? Isso é um processo doloroso, mas necessário. E eu tenho certeza que isso será libertador quando você o fizer.
Por isso que ao sair desse Na Trilha da Cura, ou você que está aí em casa, uma tarefa que eu quero deixar para você é essa: peça perdão. E ao pedir perdão, algo tão importante que nós aprendemos em Betânia, que é o abraço. Porque o abraço é coração a coração. Sem julgamentos, sem preconceitos. É uma ponte de um coração até o outro coração. Dê também esse abraço da reconciliação na pessoa amada, na pessoa que te magoou, que te feriu, na pessoa que precisa também do seu perdão, que precisa da sua desculpa, porque isso é viver Betânia. Estão entendendo? Quando nós entendemos que, e o Padre Léo falava muito sobre isso, que a causa de toda dependência química, de toda depressão, está lá relacionado à sua família. A maneira que você foi criado, a maneira que você foi vivendo ali, a sua história, a sua vida. E aí uma das coisas que nós resgatamos em Betânia é este contato com a família. Porque sozinho ninguém dá conta de sair dessa vida. Sozinho ninguém consegue, e eu admiro muito um filho que consegue, porque eu fico imaginando a força de vontade dessa pessoa em mudar de vida. Estão entendendo? A força de vontade que um filho de Betânia tem para mudar de vida, para dizer: não, eu não quero mais essa vida para mim. Essa vida não foi o que Deus sonhou para mim. E aí ali eles vão se encantando com aquilo que Betânia vai ensinando, com esse amor de Deus gratuito. E aí eles vão aprendendo também, através do nosso carisma, que eles podem amar, que eles não vão brigar, que eles não vão maltratar, que eles podem amar. E a maior alegria do coração do Padre Léo era quando um filho de Betânia resolvia ficar em Betânia, doando a sua vida ali, pelo carisma, pela comunidade. Porque ele entendeu que Betânia é o caminho pelo qual Deus adentra o coração dele todos os dias. Lembra que eu falava do Monsenhor, que em Betânia a gente vive o Evangelho? De que maneira Deus quer viver este amor na sua vida? De que maneira nós precisamos transbordar este amor de Deus hoje na nossa casa? Nós vamos entendendo que essa via de nos mantermos reconciliados, se fosse o Padre Léo aqui, daria a pregação dele só aqui, né? No reconciliados. Um Deus que nos fez para a reconciliação. Por isso que o sacramento do perdão é tão necessário para a nossa vida de reconciliação. Porque às vezes a gente fica murmurando e guardando dentro de nós muitas enfermidades, muitas feridas, muitos traumas que precisam ser libertadas. E a via pelo qual Deus nos liberta é a nossa confissão. A igreja, em sua sabedoria, nos pede que a gente se confesse ao menos uma vez por ano, pela festa da Páscoa da Ressurreição, para lembrar para mim e para você que nós precisamos disso todos os dias, porque a palavra do Senhor vai nos lembrar que o mais justo peca 7 vezes durante o dia. Imagina eu, não preciso dizer, né? Imagina você, que você já entendeu. Imagina. Veja, precisamos viver reconciliados com a graça de Deus. Precisamos viver a nossa religião, tão bonita e tão linda. Hoje, mais do que julgar e condenar, as pessoas precisam ouvir falar desse amor de Deus, que hoje a gente fala tão pouco, não é? Nós precisamos gritar: ei, como já falamos aqui, Deus te ama. Você é amado por Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe aqui hoje para lembrar principalmente isso, que você é amado em Deus,
E aí viver reconciliado em Deus é descansar em Deus as tuas angústias, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós, de mim, de você. É só fazer uma releitura da sua vida que você vai perceber ali as teofanias, as revelações de Deus na sua vida, os milagres que você vai experimentando todos os dias, para mostrar para mim e para você que Deus é Deus, ou melhor, para lembrar, não é? Porque a gente esquece, e aí hoje a gente vai culpando o TDAH, não é? Antes era o Alzheimer, não é assim? Hoje é o TDAH, a gente vai esquecendo de tudo. Por isso que a gente não pode esquecer que Deus me ama. Por isso que eu vou encontrando no coração de Jesus este colo que me abraça e que me mostra: ei, você tem um lugar para descansar as suas feridas, para curar os seus traumas, para como Lázaro, depois que o Senhor o chamou: ei Lázaro, vem para fora, vem para a vida. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: vem para fora, vem para a vida. Precisamos ressuscitar com Cristo. E aí nós vamos entendendo que Jesus é o centro que se dá através da Eucaristia, para nos viver em reconciliação. E veja, nessa espiritualidade dos amigos de Jesus, essa espiritualidade encarnada, traduzida na nossa vida, e testemunhada no amor pelos irmãos. Nós vamos lembrando que, como Marta, nós precisamos hospedar mais as pessoas, a mestra do acolhimento, da atenção nas pequenas coisas, do cuidado, do amor, da gratuidade, do serviço sem esperar nada em troca. Hoje a gente fala muito de uma linguagem do amor que espera que o outro retribua, não é assim? E veja, nem sempre as pessoas vão retribuir, nem sempre as pessoas vão agradecer, mas o que Deus nos chama é amar sem cessar. Todos os dias da nossa vida nós precisamos amar. E só dá a vida por Jesus quem ama Jesus através dos seus. Senhor, Tu sabes que a gente Te ama, mas a gente pode amar mais. Como Maria de Betânia, precisamos ser mestres da espiritualidade, para que através dessa espiritualidade encarnada, nós vamos descobrindo o fundamento da nossa restauração, da nossa reconciliação, porque a gente não vai entender os planos de Deus para nós sem uma vida unitiva com Ele. E aí aqui retomamos as 3 idades da vida interior do Lagrange. Às vezes as pessoas só param no primeiro amor de Deus, não é assim? Fazem aquela experiência de retiro, que querem ali doar a vida, doar, se por inteiro a Deus, mas não conservam essa espiritualidade. E aí na primeira escuridão que a vida vai proporcionando para mim e para você, a pessoa vai abandonando Deus, e vai voltando ainda para a vida velha. E aí nós chegamos na terceira idade, se nós perseverarmos no Senhor, que é a via unitiva com Deus. Precisamos ser homens e mulheres maduros na fé. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: seja maduro na fé, meu irmão. Amadureça. Se fosse o Padre Léo, ia falar dessa sociedade light que nós temos hoje em dia. E ele, com mais autoridade, ainda ia falar: bando de frouxo. Precisamos dessa resiliência que vem do coração de Jesus, capaz de suportar o peso da cruz. Porque muitas vezes a gente só quer a glória de Jesus, mas a gente não quer passar pelo Calvário com Cristo. Nós não queremos trilhar este caminho de cura interior, porque cura interior é desafio. É você sair da sua zona de conforto e olhar para a sua vida e entender que você precisa mais de Deus. E Jesus nos ensina isso: Pai, que seja feita a Tua
vontade. Não a minha, não a sua, não a nossa, mas a vontade do Deus que nos chamou a sermos santos, termos o coração curado, restaurado, reconciliado. Estão entendendo? O mistério que Deus tem preparado para mim e para você. Se tiver oportunidade, leia esse livro, que eu tenho certeza que vai ajudar assim no seu caminho de maturidade, de vida com Deus. E aí nós vamos entendendo o propósito de Deus para cada um de nós. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós, e vós sereis verdadeiramente os meus discípulos, se permanecerdes. Santa Teresa d'Ávila, meus irmãos, determinada determinação. Não tem como querer vida nova, não tem como querer viver reconciliado sem atitudes diferentes, sem essa busca. Porque o amor, ele só se paga por amor. E aí está aqui meu irmão Tiago, que não me deixa esquecer disso. Quando eu cheguei em Betânia, ele foi uma das primeiras pessoas a acreditar em mim. Como fala o Padre Vicente, né? Esse jovem esquisito que chegou em Betânia, cabeludo. E aí Deus me suscitou no coração uma coisa que eu tento viver até hoje. Não se pode dizer não a um amigo como Jesus. E quantos nãos a gente vai dizendo para Deus ao longo da nossa vida, não é assim? Quantos nãos a gente vai dizendo a reconciliação de Deus na nossa vida? Todas as vezes em que eu e você desistimos de alguém, nós estamos dizendo não ao amor de Deus. Por isso olha para a pessoa que está do seu lado e fala: não desista de amar. Acorda, meu irmão. Deus conta com você. Veja, porque no número 167 da Dilex Nunc, Deus nos lembra as maneiras pelas quais nós prolongamos esse amor de Deus. E a prolongação desse amor de Deus é através da nossa vida, e aí nós vamos entendendo que a melhor resposta que eu posso dar ao amor de Deus é o amor aos irmãos. Estão entendendo? A melhor resposta que eu e você podemos dar a Deus é amando aqueles que estão na nossa casa, que estão na nossa paróquia, nas nossas pastorais, no nosso movimento. Mas isso tem que começar na nossa casa. Isso deve começar lá dentro de nós, porque a pergunta que fica é: como nós temos cuidado daqueles que Deus nos confiou? No versículo 10, rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo, e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Vivei em harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. E aqui nós fomos entendendo um pouquinho dessa trajetória, como nos lembra o Padre Léo em Betânia, dessa fraternura. Precisamos ser fraternos uns com os outros, sendo firmes naquilo que precisa ser firme. Por isso, pai e mãe, estão entendendo o que seus filhos precisam? De amor. E amor muitas vezes é ser firme, mas também a ternura do coração de Jesus, deste coração que olha para mim e para você e fala: não, meu filho, você consegue mais, você ainda pode mais. E aí nós vamos entendendo que celebrar essa escola do coração de Jesus, deste amor transpassado na cruz, é olhar para a minha vida e para a sua e ver que por suas chagas nós fomos curados. É aqui a fonte do nosso carisma. A síntese do carisma de Betânia é, por amor, acolher cada um que vem até nós como o próprio Cristo.
E na pregação Cristo disfarçado em sua casa, o Padre Léo nos ensina muito bem isso, não é? Deste Cristo disfarçado que precisa de amor, que precisa da nossa reconciliação. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós vamos entendendo que, com São José Maria Escrivá, nós precisamos voltar àquilo que é ordinário da vida, olhando para a Sagrada Família de Nazaré, que foi ensinando ali o menino Jesus como viver, os valores, os princípios da nossa religião, da nossa fé. Eu quero deixar agora outra missão para você. Lembra que eu já falei de pedir perdão? Agora chega o gesto concreto, que é o do abraço. Que o abraço para nós ele é tão importante, porque no abraço nós experimentamos a cura do Sagrado Coração de Jesus. Eu fico imaginando quantos abraços Jesus deu em Marta, Maria e Lázaro ao chegar naquela comunidade. Assim como em Betânia hoje, Jesus chega todos os dias e nos abraça com esse amor que cura, que liberta, que restaura. Quero convidar você a ficar em pé. E aí na sua casa, se você está assistindo aí com os seus familiares, que você chame todos agora na frente da TV. Vocês vão dar agora este abraço. E se você que aqui está, meu irmão, minha irmã, não tem o seu familiar aqui, quando você chegar em casa deste encontro na trilha da cura, você vai dar este abraço nele, um abraço demorado, sem aquele tapinha nas costas. Como nos ensina Padre Léo, você vai virar 15 graus para a esquerda, a outra pessoa 15 para a direita, abrir bem os seus braços e acolher essa pessoa. Por isso se abracem agora e rezem com esse abraço da reconciliação. Nesse abraço, Senhor Jesus, queremos te pedir que o teu Sagrado Coração vá visitar agora tantos corações feridos, machucados, que foram se perdendo, Senhor Jesus, essa harmonia, que foi deixando que o mundo quebrasse a união entre as famílias. E hoje eu proclamo, Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, do teu Sagrado Coração, que o Senhor vá e visite agora essas famílias, que o Senhor derrame o sacramento, Jesus, da vontade de estar na tua presença, que eles sintam o desejo de se reconciliar com a tua graça, com o teu amor, que eles tenham a coragem de pedir perdão, Jesus, de reconhecer que precisam da sua graça. Por isso, meu irmão, minha irmã, cantamos: que o meu coração seja Betânia, que o meu coração seja Betânia, a minha casa seja Betânia, que o meu coração seja Betânia, a minha casa seja Betânia, a casa do pobre, lugar dos amigos de Jesus, recanto de vida, de amor e restauração, a casa do pobre, os amigos de Jesus, recanto de vida, de amor e restauração. Vai pedindo ao Senhor que vá transformando a sua casa numa verdadeira Betânia, essa casa de acolhimento, de amor, essa casa de fraternidade, de reconciliação, onde o Espírito Santo de Deus vai agora passando e quebrando tudo aquilo que causava desunião na sua família, tudo aquilo que você trazia aí no seu coração, que precisava dessa misericórdia de Deus e que você ouviu hoje, que você precisa também liberar o seu perdão.
Peça a Deus a graça de um coração Betânia para acolher Jesus que está nos seus irmãos, para acolher Jesus que está nos seus filhos, para acolher Jesus naquele paroquiano, naquela paroquiana difícil, naquele seu irmão de comunidade que precisa do teu amor. Se tem uma coisa de que todos nós precisamos, é isso, é do amor. E como nos lembra o Padre Léo, o amor é a única força capaz de transformar a pessoa. E aí nós vamos lembrando que a santidade é fruto da superação. Parafraseando o Padre Léo, vamos dizer agora que a santidade é fruto da reconciliação, de um coração reconciliado com a graça e com a vontade de Deus, de um coração que se deixa transformar por esse amor de Deus, que nos fala, vem para fora, vem para a vida, desse amor que olha para as nossas feridas e fala, eu tenho cuidado de vós, eu vou curar das suas feridas, mas para isso é preciso que você venha a mim, que você me procure, que você tenha coragem de sair do seu lugar e vá ao encontro de Deus, deste Deus que te acolhe constantemente de braços abertos, de um coração disponível a te amar, a te perdoar, a te acolher, mas precisa deste passo. A trilha se dá caminhando, meus irmãos, e o primeiro passo quem dá em direção ao coração de Jesus é você. Por isso tenha coragem,